Antes de dar início à pregação, quero fazer uma propaganda dos cultos de quinta-feira. Quem tem vindo na quinta-feira, além de ter a oportunidade de, como igreja, levar ao Senhor os seus pedidos e agradecimentos, e também os seus amigos, os seus irmãos, vizinhos, tem também tido a oportunidade de meditar um pouco na palavra de Deus, em especial sobre um procedimento que é difícil. Quem tem vindo na quinta-feira está ouvindo e sentindo a dificuldade, porque inclusive tem lição de casa. Nós estamos trabalhando sobre o negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir, está registrado lá em Marcos capítulo 8, Lucas capítulo 9 e Mateus capítulo 16. É uma série de estudos que nós estamos trabalhando e etapa a etapa entendendo o que é este negar-se a si mesmo. E também nós já estamos terminando, essa quinta-feira será a última etapa. Mas, além disso, que é um exercício de oração que está sendo feito semanalmente por esses irmãos que estão participando e têm testemunhado da bênção e da dificuldade que é, mas também da resposta que isso tem para cada um, nós vamos começar a ver também, biblicamente, qual será a postura, qual deve ser a nossa postura diante das entregas que nós estamos fazendo. Então surgiu ali para alguns irmãos nas quintas-feiras: ok, pastor, eu estou orando, estou entregando, mas e a resposta? Aonde eu obtenho a resposta para aquilo que estou orando? Então, de acordo com cada etapa de entrega que nós fizemos, nós, a partir, não desta quinta-feira, mas da próxima, vamos buscar na palavra de Deus respostas para os bens materiais, para planos e sonhos, para o que mais? Vamos ver que estava nas últimas vezes. Pessoas que amamos. E da semana passada? Semana passada está muito fresco. Convicção. A irmã Beth vai ganhar uma estrelinha de boa nota. Ela esteve em todas as quintas-feiras e prestou atenção em todas. Convicções. O nosso conhecimento acerca de Deus e da palavra de Deus, meus irmãos. Então, você que tem essa oportunidade de estar aqui na quinta-feira à noite, não perca. Nós faremos um último exercício. Para quem já está fazendo esse exercício semanal, não será tão pesado. Para quem ainda não está, vai ter que fazer os outros exercícios antes de fazer esse. O exercício de oração, meus irmãos. O cristão, assim como o ser humano, só melhora a sua condição física, no caso do cristão, a condição espiritual, se exercitar. Só que o exercício do cristão é diferente. O exercício é na fé e pela fé. E falando então em exercício, nós iniciamos semana passada falando sobre uma igreja autêntica. Autêntica, então, um sinônimo de verdadeira, real. Uma igreja autêntica. E uma igreja autêntica é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo só pode ser igreja de Cristo se for uma igreja verdadeira, senão não é igreja de Cristo. Para Deus, existe a sua igreja e só. Não existe mais ou menos igreja de Cristo. É sim e não. E nós meditamos na semana passada a respeito da igreja que é autêntica. É a igreja que glorifica a Deus em todas as suas ações. E nessa autenticidade não é só a glória a Deus. O propósito da igreja está em glorificar a Deus, mas há outros propósitos, há outras missões. E o que nós estamos falando hoje é uma igreja autêntica evangeliza. Uma igreja autêntica conta as boas novas
De novo, pastor, o senhor vai falar de novo de evangelização? Porque o tempo todo, a palavra de Deus, principalmente aqui no Novo Testamento, mas no Antigo também nos mostra a necessidade de levar boas notícias. Como uma igreja cresce? É uma pergunta, não é retórica. Quero ver a resposta. Com conversões? Conversões. Alguém tem mais alguma resposta? E anunciando a palavra de Deus, pregando as boas novas. Vamos juntar então. Anunciando a palavra de Deus, pessoas se convertem. Meus irmãos, igreja de Cristo, igreja autêntica, não cresce verdadeiramente enchendo de gente. Isso não é crescimento para Deus. Deus sabe aqueles que pertencem a Ele. Se Deus sabe aqueles que pertencem a Ele, só fazem parte da sua igreja aqueles que de fato entregam a sua vida a Ele. Então não adianta ter no nosso hall de membros 500 pessoas, sendo que somente 100 aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. Isso não é crescimento. Isso é inchaço. Num corpo, uma pessoa que está se exercitando, ele não quer produzir nos seus braços, nas suas pernas, um inchaço, uma retenção de líquido. Ele quer produzir um crescimento da musculatura. Aí é um crescimento real. Inchaço é isso aqui que eu tenho na minha barriga. Inchaço não é de água, mas é de gordura. Aqui não é crescimento. Bom, pode ser crescimento de gordura, mas não é o crescimento que eu gostaria de ter. Então, meus irmãos, também não é o crescimento que Deus espera de nossas igrejas. Igreja de Cristo é lugar para pessoas que entregaram a sua vida a Cristo. Não é lugar para quem está interessado em receber o milagre. Não é lugar para alguém que está interessado em ganhar alguma outra coisa. Não é lugar para alguém que quer se engrandecer. Porque o único que é engrandecido na igreja, numa igreja autêntica, é Jesus Cristo. Por isso, o evangelizar, vamos simplificar, vamos tirar o evangeliquez. Quem conhece aqui língua de crente? O brasileiro fala, obrigado. O brasileiro fala português. O crente brasileiro fala evangeliquez. A gente tem a mania de usar palavras que não são do cotidiano do nosso povo, e aí vem alguém que não conhece a Cristo, não faz parte desse tipo de ambiente, e não entende o que a gente está falando. O varão, o ungido, evangelizar. Vamos simplificar. Evangelizar é uma palavra grega, também latina, que significa boa notícia, boa nova. Para alguns aqui não é novidade. Então, quando o imperador romano transmitia um novo decreto, falava Evangelho de César, o arauto ia anunciar. Boa notícia de César, nem sempre era uma boa notícia, né? Por exemplo, nós temos o Evangelho do governo federal. Vai entrar um novo imposto. Não é uma boa notícia para todo mundo, não é para o governo. Mas é mais ou menos esse sentido. É uma boa notícia. Por isso que o Evangelho de Marcos, ele diz, princípio do Evangelho de Cristo, princípio da boa notícia de Jesus. Jesus, em seu ministério, ele leva uma boa notícia. Lá em Marcos capítulo 1, versos 14 e 15, ele vai dizer ali que Jesus Cristo anunciava o arrependimento de pecados e a chegada do reino de Deus através do seu rei, que é o próprio Jesus Cristo. Um reino que já existia, mas agora estava se manifestando fisicamente através da vinda do seu rei. Portanto, o próprio
próprio Jesus também evangelizava, o próprio Jesus também levava uma boa notícia. Abram as Bíblias, meus irmãos, lá em Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. A gente sabe que a gente deve evangelizar, que a igreja de Cristo deve levar as boas notícias de Cristo. Mas uma das perguntas importantes é: por quê? Por que evangelizar? Evangelizar, levar a notícia da salvação de Jesus Cristo, que esse é o princípio do Evangelho que nós pregamos, não é só para promover o crescimento da igreja. Vamos ler ali em Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui nós temos dois princípios: levar o Evangelho de Cristo, anunciar a salvação de Jesus, é necessário, porque primeiro, é uma ordem do nosso Mestre, do nosso Senhor. Se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você entregou a sua vida a Ele como o Salvador e como o Senhor da sua vida, aquele que comanda. Se você coloca Jesus Cristo como seu modelo, como seu mestre, então você vai imitar. Nós acabamos de dizer que Jesus Cristo levava assim o Evangelho. Pois bem, e a segunda parte diz, pulando a parte do batismo, mas vendo ali: mas quem não crer será condenado. Aquele que não ouve o Evangelho de Jesus Cristo não tem a oportunidade de escolher de ir para o céu ou de ir para o inferno. Uma coisa é você ter a liberdade e a possibilidade de escolha e isso tomar a decisão errada, mas você tomou a decisão. Outra é quando você não tem oportunidade de escolher, quando você não vê um outro caminho. Acontece muito. Vamos pegar ali os nossos refugiados, as pessoas que deixaram a Síria. Elas não têm outra opção. Muitos estão ali sujeitos àquele local que fizeram para eles, aqueles abrigos que fizeram para eles. Eles tinham uma escolha: permanecer no país e provavelmente morrer, ou passar grande miséria em abrigos em outros países, vivendo como alguém que não é desejado por aquele país. Aquele país não quer de fato ter aquela pessoa lá. Se quisesse de fato, permitiria que vivesse como os cidadãos daquele país. Portanto, meus irmãos, lembrando deste caso, estes estrangeiros que vêm para o nosso país, muitos estão vindo porque ou lidam com a morte no seu país, dele e das suas famílias, ou escolhem vir para cá. Muitos aqui no Brasil estão passando por dificuldades, mas a grande maioria não quer deixar o país e ir para um outro país para construir a vida. Quer que o seu país, na condição em que está, melhore e assim ele possa viver bem, viver feliz no seu país. Assim também é com os refugiados. Ou estamos achando que eles querem realmente tentar uma outra vida? Se eles quisessem, eles já tinham saído de lá há muito tempo. É falta de opção. E quantas vezes, quando nós não anunciamos o Evangelho, nós não damos a opção dele sair daquela desgraça e da lama que é o pecado? É isso que acontece quando não pregamos o Evangelho de Cristo. Ele não tem opção. Ele não tem para que olhar e entender
que há uma outra vida, há um outro estilo de vida, há uma nova forma de se viver. Ele não tem solução. Vá com a sua Bíblia lá para 2 Coríntios. Vamos passear um pouco pela palavra de Deus. No capítulo 5, dos versos 18 a 20. Diz assim, 2 Coríntios 5, 18 a 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliado consigo o mundo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Estes dois versículos que nós lemos, aliás, esses dois textos, Marcos e 2 Coríntios, mostram, primeiro, por que evangelizar? Primeiramente, porque é um ministério da igreja. E olha que lindo é esse ministério. Não é só, você não está só levando a salvação de Jesus Cristo, não está só levando aquelas pessoas uma oportunidade de escolha. Você está dando a elas a reconciliação com Deus. E preste atenção, caso na sua cabeça ainda haja esse tipo de dúvida. No versículo 19, ele diz ali no meio do versículo: não lançando em conta os pecados dos homens. A salvação de Jesus Cristo não considera o seu e o meu pecado. Jesus Cristo não morreu dependendo do pecado que você cometesse, então Ele morreu para você. Ele morreu por todos, independente do pecado que tenham cometido. Sabe o que isso quer dizer? Para você que já entregou a vida a Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Deus perdoou todos os seus pecados, sejam eles quais forem. Agora, para o outro que você quer levar o Evangelho, ou que você não quer, Deus também perdoou os pecados dele, sejam eles quais forem. Os presídios, os presos, as presas, os detentos, as detentas, todos são merecedores de ouvir o Evangelho de Cristo. Jesus Cristo morreu por todos aqueles pecados. Jesus Cristo morreu por todos esses que estão se corrompendo no Brasil e desgraçando a nossa nação. Jesus Cristo morreu pelo Estado Islâmico, que mata pessoas em nome de uma falsa fé. Jesus Cristo morreu por aquele que te persegue, tira sarro de você na escola, no trabalho, pelo seu parente que joga na sua cara, perguntando: cadê o seu Deus no momento da dificuldade, da desgraça ou da doença? Jesus Cristo morreu por todas essas pessoas, inclusive por você, independente do pecado. Porque para Deus não há tamanhos de pecado, não há pecadinho, pecadão, há um pecado. Por isso, o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios, é um ministério da reconciliação, religar, trazer novo relacionamento com Deus, ou voltar a um relacionamento com Deus.
Nascemos em pecado, com natureza pecaminosa, por conta do primeiro pecado cometido lá atrás por Adão e Eva. Mas fomos criados com o propósito de glorificar e viver unidos com Deus. Quando a igreja não evangeliza, ela nega a oportunidade de reconectar este país, estas pessoas próximas a você, próximas a mim, de se reconciliarem com Deus. E a transformação que Jesus Cristo está fazendo no coração de cada um aqui, no meu coração, as pessoas que não ouvem o Evangelho não têm essa oportunidade. Corrupção, já disse uma vez nesse público e continuarei repetindo, só se dará jeito quando cessar a fonte da corrupção, que não são os corruptores, que não é o dinheiro ou o poder, mas sim o pecado. Esse nasce no coração do homem, no coração da mulher, e pode se espalhar de várias formas. Se manifesta com traição, se manifesta com a corrupção, com roubo, com assassinato, com mentira, com palavras torpes, com palavrões. Mas ele é a origem de tudo. E só é possível cessar e deixar esta pátria como uma pátria que viverá feliz, abençoada, se ela declarar verdadeiramente: esta nação é bendita porque Deus é o Senhor desta nação. Só assim, meus irmãos. Não adianta ir para outro país, não. A corrupção também está lá, porque o pecado está lá. Só cessando, cortando o vínculo com o pecado através da salvação de Jesus Cristo é que a gente muda esse país. Por que evangelizar? Porque é um ministério que Deus confiou a nós. Mas há outro motivo, há outro porquê. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Pedro 2, verso 9 diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, de fato, aquele que aceita Jesus Cristo se torna separado, santo. É isso que significa separado, porque é santificado pelo sangue de Cristo, limpo, purificado. E toda vez que cai no pecado, tem a oportunidade de se limpar novamente, pedindo perdão a Cristo. Mas aqui o apóstolo Pedro dá um propósito maior. Ele diz o seguinte: evangelizar, porque você foi chamado para isso, escolhido para isso. Todo aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo, entrega, recebendo sim salvação, sim vida eterna com Deus no céu, vida reconciliada com Cristo. Tudo isso se recebe, mas já recebe a missão de levar aquilo que Deus fez na sua vida. Meu irmão, se você tem dúvida de como levar o Evangelho de Cristo, pastor, eu tenho dificuldade para decorar os versículos, nem sempre eu tenho uma Bíblia nas mãos, eu tenho dificuldade para a leitura, sou pesado de língua, um homem que liderou um povo inteiro para a libertação da escravidão, era pesado de língua. Outro, que foi conhecido como um dos profetas,
era boca suja. Estou falando de Isaías agora. Por isso, Deus manda que o anjo purifique os seus lábios. Pastor, eu não tenho condição, eu tenho vários que me soam envergonhado. Então, meu querido, se você ainda não conseguiu desenvolver um conhecimento ou uma prática para levar o Evangelho, fale o que Jesus fez na sua vida. Isso você sabe bem. Sabe melhor do que ninguém. Ninguém neste mundo sabe a transformação que Jesus fez na sua vida melhor do que você. Diga: eu era assim. Entendi a necessidade de aceitar a Jesus Cristo. Entendi o que Ele fez por mim. Me arrependi dos meus pecados. Aceitei e pedi que Ele fosse o Senhor e o Salvador da minha vida. E agora eu sou assim. É mostrar a mudança de vida na sua vida. Sabe por quê? Porque muitos vão olhar para você e não vão ver você um homem ou uma mulher rico ou rico, que não tem doenças, que não tem problemas. Nada disso está na palavra de Deus. Quando Jesus diz: tereis aflições, se o próprio Jesus diz isso, nós teremos aflições. A transformação de Deus não está nos nossos bens materiais, não está na melhor saúde que pode existir, não está no físico. A transformação começa aqui e vai para cá, nas nossas ações. Mudamos a forma de pensar, mudamos a forma de agir. Isso é a transformação na nossa vida. É isso que vale a pena. Porque tudo que você conquistar aqui vai ficar aqui. Quem aqui num enterro, num velório, viu por acaso o espírito de uma pessoa subindo ou descendo com uma casa ou com um carro? Por acaso alguém aqui viu uma mansão dentro de um caixão? Ou então um corpo que foi enterrado no jardim da sua casa, da sua mansão, continuou ali? Ou por acaso só sobraram os cabelos? Que é isso que sobra. Só ficam com os cabelos. É a única coisa que os bichinhos da terra não comem. Até o osso, depois de alguns anos, não sobra mais. Por acaso, os faraós que foram enterrados nas suas pirâmides, que até hoje estão lá, as pirâmides foram com eles? Ou encontraram os seus corpos, saquearam todo o seu tesouro, tudo aquilo com que ele foi enterrado? Não, meu querido, nada do que você constrói e recebe e ganha aqui vai com você para o céu. Mas a palavra de Deus afirma que as suas obras sobem por você. Elas são o testemunho da transformação do Evangelho de Jesus Cristo na sua vida. Por que evangelizar? Porque Deus te chamou para isso. Deus tocou no seu coração por meio do seu Espírito Santo. Você entregou a sua vida a Jesus Cristo. E por isso você recebeu uma missão, um chamado a levar outras pessoas a Cristo. Não terminou os irmãos. Por que evangelizar? Porque é nosso privilégio. 1 Pedro, eu tenho a sua Bíblia aberta, no mesmo livro. Olhe o versículo 12. Presta atenção. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês, os mensageiros do Evangelho, que falam do poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades. Essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Eu
Eu li na tradução da linguagem de hoje, da antiga, o Almeida vai dizer depois, perscrutar. Esse entender, esse perscrutar, a nova tradução na língua internacional, a NVI, ela vai utilizar, vamos ver a expressão, observar. É interessante essa palavra, porque este observar, e é cômico a tradução, porque é observar assim, de espionar, de esticar o pescoço. O verbo é esticar o pescoço e observar. Então não é só observar com os olhos. O versículo nos revela que os anjos querem entender. Os anjos, eles são criados para servir ao Senhor. E na sua grande maioria, a manifestação deles na palavra de Deus é para anunciar algo. Na sua maioria, eles são então arautos, anunciadores, foram criados com o propósito de anunciar. E o privilégio de anunciar a salvação de Jesus Cristo é nosso. O privilégio de revelar a mensagem transformadora, mudar a vida de um ser humano, mudar a vida de uma cidade, de um país, do mundo inteiro, é nosso. Deus criou seres para isso, não deu esse privilégio a eles. Por isso que eles olham, eles querem entender o que é essa mensagem, o que são essas pessoas. Eu fui criado para isso, mas foi dado a eles, foi dado a nós a oportunidade de levar a salvação ao mundo. Quer fazer ali um paralelo? Quando Jesus Cristo nasceu, o anjo Gabriel foi anunciar aos pastores do campo, e logo depois surgiu um coral de anjos louvando a Deus. Hoje você é este anjo Gabriel, você faz parte desse coral de anjos. Hoje você anuncia o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Deus colocou você para brilhar como aqueles anjos brilharam naquela noite, demonstrar: meu filho veio ao mundo, meu filho morreu, meu filho ressuscitou, meu filho te salvou. Esta é a sua oportunidade, este é o seu privilégio. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 19 e 20. O apóstolo Paulo compartilha de uma alegria. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Pois quem é nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Nós entendemos semana passada que nós não devemos buscar glória a nós. Nós transmitimos glória a Deus. Mas quando glorificamos a Deus, Deus nos glorifica. Que alegria para mim quando alguém diz: eu aceitei a Jesus Cristo na pregação ou ouvindo de Jesus pelo pastor Pastor. É Deus mostrando: filho, continua, está cumprindo a sua missão. Poucos têm a alegria que eu tenho de levar alguém a esse batistério e testemunhar, e não só testemunhar, mas fazer parte deste testemunho, vendo a declaração daquela pessoa que entregou a sua vida a Jesus Cristo. Isso que traz alegria no coração. Eu não sou chorão, mas eu sempre fico com os olhos marejados ou choro quando eu vejo a transformação da vida de alguém.
alguém que veio de uma situação muito difícil e teve a vida mudada, principalmente quando se fala do Evangelho de Cristo. Eu me emociono em profissão de fé, eu me emociono no testemunho que alguns alunos meus dão lá na sala, tem que ficar disfarçando. Eu me emociono aqui no púlpito quando eu conto testemunhos de conversão, de mudança de vida. Também fico com a voz embargada, tem que ficar disfarçando, senão não termino a pregação. Porque isso sim é motivo de alegria, meus irmãos. Sabe por quê? Tudo que você fizer para o seu filho, para a sua filha aqui, para o seu amigo, para o seu vizinho, eu já disse, vai ficar aqui. Mas quando você anuncia o Evangelho e aquela pessoa entrega a sua vida a Jesus Cristo, você tem noção do que você está dando para ela? É um presente eterno. Um presente que vai ficar para sempre. Não tem nada melhor do que isso. Não há nada melhor que você possa fazer por esse seu filho que você ama tanto, pelas pessoas que você mais ama e pelas pessoas que você não conhece, do que dar a eles a oportunidade de conhecer o seu eterno Salvador. Não existe nada melhor. Não existe. Por isso o apóstolo Paulo se alegrava tanto, por isso eu me alegro tanto, quando eu vejo que alguém entregou a sua vida por meio da palavra que eu levei, não para transmitir glórias a mim. Eu não vou chegar, não sou doido, chegar na presença do Senhor e falar: olha só, tanto de gente que aceitou Jesus Cristo porque eu estava pregando, porque eu não prego minha palavra. Olha, meus irmãos, se eu fosse pregar de mim, de conhecimento meu, domingo que vem não ia ter ninguém aqui não. Isso aqui não é nada meu. Estou citando vários versículos, não fui eu que escrevi isso. Por isso eu não busco glória para mim, nós não devemos buscar glória para nós. Mas de vez em quando, Deus, que é um Deus bondoso, nos dá essa alegria, renova as nossas forças. Fala: olha, está vendo a missão que eu te dei, você cumpriu? Ali. Essas pessoas foram transformadas porque você se permitiu ser usado por mim. E isso vai acontecer na sua vida, meu irmão. O pastor Salomão Júnior foi diretor do grupo Sou Maior. É um grupo de louvor na nossa Comissão Batista Estadual, há alguns anos atrás. E uma certa vez, aliás, por um longo período de tempo, eles oravam e colocavam ali, pedindo ao Senhor: Senhor, se alguém, em algumas das nossas apresentações, ou em alguns CDs, nós vendemos, se converteu, nos mostra. Eles não tinham tido nenhum testemunho de conversão por meio do trabalho que era feito no grupo. Nenhum. E isso já estava andando há um bom tempo. O pai foi o primeiro diretor, foi um dos. Em um determinado show, houve um problema, agora não sei dizer. Um dia ele vai contar essa história para os irmãos, ele conta com mais detalhes. Em determinada apresentação que eles iam fazer, ocorreu um problema lá que no final das contas eles não iriam se apresentar. Decidiram não se apresentar, decidiram lá pegar os equipamentos para guardar. E uma das vocalistas, juntamente com outras pessoas ali num toque do Senhor, decidiram: não, vamos nos apresentar. Ao término, era um grupo que não tinha um solista em especial, eram vários cantando. Ao término da apresentação, veio uma pessoa que conversou, uma das vocalistas que depois compartilhou comigo, que tinha aceitado Jesus Cristo por meio, falei CDs, mas era dos LPs, eram discos, 1980. Eu tinha nem a fita cassete. Mas por meio de um dos LPs.
De vez em quando Deus nos dá essa oportunidade. E muitas vezes Deus não nos mostra o tempo todo para que realmente a glória fique sobre Ele, não sobre nós. E quando Ele nos mostra, é um incentivo. Continua, meu filho. Continua que eu estou transformando vidas por meio da sua vida. Continue, igreja. Porque Deus vai transformar vidas por meio das nossas vidas. E o último porquê. Há outros, mas eu escolhi trabalhar só 4. Evangelizar, porque evangelizar é amar. Abra sua Bíblia. A primeira carta de João, 1 João, capítulo 1, verso 3. Primeira João 1, 3. Aqui o apóstolo João, que nós atribuímos ser o autor da carta, do Evangelho de João também, diz o seguinte: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, quem tinha comunhão com os apóstolos, comunhão com a igreja, tinha comunhão com Cristo. Não porque a igreja fazia o caminho. A igreja nunca foi intermediadora entre Deus e os homens. A igreja nunca foi portadora da salvação, onde poderia conceder. Mas ela sempre foi anunciadora da salvação. E o apóstolo João, como ele diz no plural, os outros apóstolos, os outros discípulos, anunciaram para que eles tivessem comunhão com Deus, assim como a igreja tinha. Mas anunciaram por amor. Olha, essa bênção que eu recebo de ter Jesus Cristo na minha vida, de poder ser liberto do pecado, de ter a possibilidade da condução, do direcionamento de Deus, essa bênção, eu quero que você tenha. Porque eu te amo. Eu quero que você tenha a mesma bênção que eu. Não é só por amor a Deus, o que já é suficiente, mas é também por amor ao próximo. A maior manifestação de amor, eu disse que o maior presente, mas também a maior manifestação de amor que você pode dar a alguém é anunciar a salvação de Cristo Jesus. É a maior demonstração de amor que você pode fazer. Eu diria que vale mais do que você dar a sua vida para alguém. Mas, pastor, a palavra de Deus, aliás, o próprio Jesus disse que não há maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. É claro, porque na morte de Jesus Cristo havia um propósito especial. Quando ele morre, por meio da sua morte, há salvação. Quando você morre por alguém, você dá a oportunidade daquela pessoa viver. E você morrer. Mas quando você prega o Evangelho a alguém, você dá a oportunidade daquela pessoa viver eternamente. E a sua vida não terminar aqui e fechar os olhos. Evangelizar é amar. Quem não evangeliza, não ama aquela pessoa. Irmãos, uma igreja autêntica, uma igreja verdadeira, uma igreja de Cristo Jesus, só é igreja quando leva o Evangelho de Cristo a outras pessoas. Senão, está fora do propósito, fora da visão, está pegando uma curva, não está andando segundo o seu Senhor. Que nós possamos diariamente buscar, como membros desta igreja, como filhos de Deus, levar o Evangelho. Lá na sala de doutrina foi levantada uma questão: em que momento
Quando, como, onde eu devo levar o Evangelho de Cristo? Peça a Deus: Senhor, me dá uma oportunidade de falar do Evangelho de Cristo. Essa é uma oração que eu posso te dar certeza que Deus vai atender. Pode não ser um tempo imediato, como pode ser também. Pode ser você saindo daqui, na calçada ali, ter essa oportunidade. Ou alguém entrando aqui, e você tem essa oportunidade. Peça a Deus, e Ele vai te dar o quem, o quando e o como. Como levar, a quem levar e quando levar este Evangelho de Cristo. Que essa possa ser a nossa oração diária e constante. Amém?